Dá uma olhada nessas imagens, você que está comigo no SBT, o desespero desses jovens, sobe o som. A imagem que vem de Joinville, norte catarinense, uma adolescente com uma faca em punho. Foi para cima do colega de sala, esse de branco, veja. A jovem de rosa com uma faca na mão. Isso tudo aconteceu em uma escola da zona sul de Joinville. E a confusão continua, com agressões de todos os lados. E a jovem com a faca na mão. É desesperador o que aconteceu no norte catarinense. Esta é a principal imagem de hoje e o fato continua repercutindo. Secretaria de Educação investigando. Caso registrado na polícia. Uma mega confusão na saída da sala de aula, na saída da escola, lá em Joinville. Este é o destaque de hoje, aqui no SCC Meio Dia, que já está começando. Atenção, 11 da manhã, 16 minutos. Muito bom dia. Fala, minha gente. Fala, Santa Catarina, tudo bem por aí? O nosso meio-dia está começando ao vivo para todo o estado. Vem junto, bom almoço. Obrigado por escolher o SBT para ficar bem informado nesta sexta. Só mais meio período para o nosso final de semana. Desesperadora essa imagem, hein? Que vem do norte do estado. Mas segura aí que eu vou voltar nesse assunto. Nós vamos destinar boa parte do nosso meio-dia para explicar o que aconteceu e, mais do que isso, cobrar uma solução. Não pode ficar por isso mesmo. Uma jovem com uma faca em punho. Isso poderia ter terminado numa verdadeira tragédia. A violência fica muito clara na agressividade dos jovens na frente dessa escola na zona sul de Joinville. Beira o inacreditável. Mas este assunto eu trago já já. Porque é hora de falar de Florianópolis. A Prefeitura da capital aguarda uma decisão da Justiça sobre a intenção de vender o prédio onde funcionava a rodoviária na Avenida Mauro Ramos, a antiga rodoviária, mas muito antiga. A Giovana Pacheco está comigo, está ao vivo, tem todos os detalhes. Olha ela, está lá na frente do prédio. Existe uma discussão muito grande, inclusive na cidade, envolvendo a direita, envolvendo a esquerda. Sim, virou também um assunto de direita e de esquerda, o prédio da antiga rodoviária. Há quem diga que a prefeitura quer, de alguma forma, usar esse terreno, entregar para a iniciativa privada, ou seja, destruir algo que é da cidade, um patrimônio da cidade. Há quem defenda essa tese. Mas também tem uma forte ala da população que defende o seguinte: o prédio está praticamente em ruínas, abandonado, trazendo riscos à população e para os comerciantes que trabalham ali, e que essa área poderia ser utilizada de uma forma mais adequada, mais bem aproveitada, podemos dizer assim, esta área da cidade, que é região nobre. Mauro Ramos com Ercílio Luz. Vamos para lá? Gi Pacheco está com a gente porque avançam as tratativas para demolir esse espaço e construir uma outra estrutura. Em que petar, o que temos de novo nesse caso? Gi Pacheco atualiza para a gente ao vivo aqui no SBT. Muito bom dia, boa sexta. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Uma ótima sexta-feira para nós. E vamos falar então sobre a antiga rodoviária daqui de Florianópolis. Qual que é a situação? Há um impasse entre o Poder Executivo de Florianópolis e também a oposição, porque realmente a Prefeitura quer vender esse imóvel e encaminhou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo de Florianópolis, para poder votar esse projeto de lei e entender, então, se é possível vender esse imóvel ou não. E aí o que acontece? A oposição encontrou uma documentação do ano de 1989 que identificou que lá naquela época a Prefeitura já havia tentado vender esse imóvel e acabou não conseguindo porque há dois tipos de registro desse local. Um em nome da Prefeitura e outro em nome do governo do estado. Então a oposição, alguns vereadores, conseguiram identificar essa documentação e então fizeram
fizeram então essa apresentação desse documento e a votação foi interrompida. O que acontece? Agora então esse caso está na vara de registros públicos, que vai se manifestar logo, né? A gente não sabe exatamente o prazo, mas vai se manifestar sobre a quem pertence, afinal de contas, esse imóvel. Mas trazendo um contexto para vocês, essa história ela é bastante antiga. Em 1942 que existiu aí um dos primeiros registros sobre esse local, que diz que esse local é do governo do estado, mas também há outros registros que dizem, né, que esse local é da prefeitura. Mas então, vamos entender por que o Poder Executivo quer vender esse imóvel. O Herionto está aí mostrando para vocês esse imóvel porque, segundo a prefeitura, o local está abandonado há mais de 30 anos, em péssimo estado e com problemas de segurança, com pessoas em situação de rua, morando aqui, se abrigando por aqui, problemas no sistema elétrico e tudo mais. Então, segundo a prefeitura, claro, ela quer vender para conseguir, então, resolver esse problema e arrecadar dinheiro para os cofres públicos. Mas, então, vamos ver, já que essa situação está interrompida, a gente entrou em contato com a prefeitura, que nos enviou uma nota. Já vocês vão ver aí entrando uma arte para mostrar a manifestação da prefeitura, e a prefeitura enviou essa nota informando que realmente esse prédio, né, ele realmente está no nome da prefeitura, diz que o domínio municipal do terreno remonta ao século XIX, quando a área foi doada pela coroa portuguesa à municipalidade nos termos da legislação da época. Diz ainda que diz que então refuta essa situação de ter o imóvel em nome de outra instituição que não a prefeitura. Já agora, o governo do estado. A gente entrou em contato com o governo do estado, a nota deles chegou agora há pouco e eles informaram que realmente eles identificaram uma documentação, né, uma escritura em nome do governo do estado, mas então vai resolver essa situação da seguinte forma: eles tomaram o conhecimento e agora vai então entrar em diligência junto ao cartório para poder então elucidar, ou seja, esclarecer essa situação sobre uma possível duplicidade de matrículas. E aí realmente vai entender melhor qual que é a situação para ver, afinal, de quem é esse imóvel e o que será feito com ele. Então a gente vai entender essa situação, só fazendo então um resumo aqui para você que acabou de ligar a televisão. A prefeitura está querendo vender esse imóvel e houve um impasse então para saber sobre quem é o dono desse imóvel. Existem duas escrituras, a votação para a venda desse imóvel na Câmara de Vereadores está interrompida até que essa situação se resolva. Então, essa novela que a gente sempre acompanha aqui no SCC SBT, ela deve levar aí mais algum tempo para que a gente consiga saber qual será o final dela. Fernando. Gi, muito obrigado, viu, pela informação. Vamos ficar de olho nessa história. O fato é que esse prédio não é só perigoso, né? Ele também tira o paisagismo arquitetônico da cidade. Tá feio, né, gente? Tentei buscar uma palavra mais chique aqui, mas a verdade é que tá feio. Tá feio. Esse espaço pode sim abrigar uma outra estrutura, nem que seja um espaço de lazer aberto, um parque. Mas acredito que não. Acho que dá para pensar num empreendimento que seja comercial, que seja residencial. Agora, a esquerda vem fazendo colocações importantes. É, sim, relevante entender o questionamento que a oposição, a esquerda, vem fazendo em Florianópolis com relação a esse prédio. Questionando sobre a entrega desse espaço para a iniciativa privada, já que é uma região, um espaço da cidade, dos moradores. Então, o questionamento também é importante. A esquerda, a oposição precisa ser ouvida, mas o fato é que a cidade como um todo precisa encontrar uma solução para esse prédio. Segundo o Ministério Público, também tem, sim, risco de desabamento, prejuízos maiores, não é mesmo, para quem vive ali, para quem trabalha ali, mas acredito que a cidade poderia estar aproveitando esse espaço de uma forma muito melhor. Discussões que avançam, tem justiça envolvida, Prefeitura, Ministério Público, Câmara Municipal, oposição, enfim. Estamos bem servidos de opiniões com relação a este prédio. Agora, de fato, sair do campo das opiniões e avançar. Avançar para a efetividade de alguma ação nesse local. O Roberto Azevedo, devido à importância desse assunto, vai voltar no tema ainda hoje para aprofundar esta análise. Gi Pacheco, informação ao vivo.
Falando em Roberto Azevedo, ainda hoje o Roberto vai repercutir o vídeo gravado pelo ministro de Infraestrutura do governo Lula, Renan Filho, questionando as colocações de políticos catarinenses. O secretário de Infraestrutura, Gerry Comper, do próprio governador Jorge Melo. No vídeo, Renan Filho garante que nos últimos 2 anos o governo federal investiu 3 vezes mais por ano do que o governo Bolsonaro aqui em Santa Catarina em rodovias federais. E, de fato, há quem não concorde com o governo do PT, mas a verdade é que o Bolsonaro também não mandou nada para cá, vamos ser sinceros, é ou não é? Então, gente, essa discussão é importante para a malha viária catarinense e o Roberto vai voltar nesse tema repercutindo as declarações. São farpas. O governador fala daqui, o ministro responde lá. Eu quero saber o seguinte, o que vem de dinheiro para Santa Catarina? Esse tititi nas redes sociais não serve para nada. Vamos embora! Você confere agora a situação da chuva, mas antes, tem a imagem ao vivo da 101? Informação importante agora. Acaba de chegar para mim aqui informação, dona Karen. Deixa eu trazer. Portal da Notícia, SCC10. Morro dos Cavalos liberado. Isso porque na noite desta quinta-feira, a rodovia BR-101, em Palhoça, Morro dos Cavalos, a rodovia foi fechada por conta da chuva. Riscos de problemas ali, deslizamentos, queda de barreira, queda de árvores. No final de semana, o Morro dos Cavalos foi fechado também, mas por outro motivo, a explosão do caminhão. Ontem foi por conta da chuva, mas o trânsito está liberado, sem previsão de novas interdições, pelo menos de momento é a informação que eu trago para você em tempo real aqui no meio-dia. Agora sim, vamos mostrar para você como é que está a situação da chuva que atingiu Florianópolis nesta quinta, o que ela trouxe de transtornos, o Giro vai mostrar em detalhes para você. Florianópolis entrou em estado de atenção nesta quinta-feira por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade. Foram mais de 100 milímetros de chuva em apenas 24 horas. Diversos pontos de alagamento se formaram, principalmente nas regiões sul, leste e norte da ilha. Os bairros mais afetados pelo alto volume de chuva foram o Campeche, Trindade, Lagoa da Conceição, Ingleses e Santinho. Diante da situação, a Prefeitura mobilizou um grupo de respostas a desastres. A força-tarefa envolve a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal. Os agentes atuaram em vários pontos da cidade para minimizar os impactos causados pela chuva. Entre as ocorrências registradas, o Corpo de Bombeiros atendeu uma família que ficou ilhada na servidão Maria de Oliveira Nunes, no bairro Ingleses, no norte da ilha. A Defesa Civil também alertou moradores que vivem próximos a áreas de encosta para redobrarem a atenção, pois o solo continua encharcado e ainda há risco de deslizamentos. A orientação agora é que as pessoas fiquem atentas aos alertas oficiais e evitem deslocamentos desnecessários em áreas afetadas pelas chuvas. Em caso de ocorrência, os números de emergência são 199 para a Defesa Civil, 193 para o Corpo de Bombeiros e 192 para a SAMU. Atenção, imagem para você agora 11h28, 11 da manhã, 28 minutos. Essa foi a condição da chuva, você vê comigo os estragos, os alagamentos em Imbituba. Aí você já vê imagens de Imbituba na sua tela. A quinta-feira foi complicada, foi difícil lá em Imbituba, no sul do estado. Ainda no meio-dia desta quinta-feira, nós mostrávamos os alagamentos na região de Jaguaruna, Tubarão. Agora, Imbituba, olha como a cidade ficou bastante afetada. Pontos de alagamentos, o rio subiu e invadiu residências por lá. A Emanuela Justino já está em Imbituba, nós mandamos para lá a nossa repórter, daqui a pouco ela entra ao vivo comigo. Mais uma vez a chuva castigando, a previsão da Defesa Civil acabou se confirmando em algumas regiões e a chuva voltou. Em Florianópolis e no sul do estado, uma informação importante que a Karen está me assoviando aqui agora. 12 horas... Em apenas 12 horas, choveu mais do que era previsto para o mês de abril inteiro. A Karen atualiza para mim as informações aqui em tempo real. Então, já a gente volta nesse tema com a Emanuela Justino, direto lá de Imbituba. Agora, norte do estado, um triste e lamentável caso que aconteceu em Joinville. Olha só o momento em que essa jovem chega com uma faca em punho para agredir o colega de sala. Olha a confusão, pode subir o áudio. O jovem tenta se defender, joga a mochila para cima da faca, é desesperador. As pessoas ficam com medo de se aproximar porque é uma faca, uma arma branca e uma faca grande. O jovem consegue nesse momento arrancar
a faca da mão da garota? Tem o quê? 15, 16 anos? É surreal. Olha a faca em punho. Olha, ela vem com tudo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ela vem para esfaquear, vai direto do peito. Gente, eu tô aqui sem palavras. Pode tirar essa imagem da tela, por gentileza. Tô sem palavras. Ela vem com a faca no peito. Ela vem com a faca na direção do coração. Meu Deus do céu. Uma adolescente. Ô Luiz, o que aconteceu, Luiz? Como é que terminou essa história, Luiz? Pelo amor de Deus. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a ti, a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. Boa sexta-feira a todos vocês. Pois é, Fernando. Ontem, no começo da noite, o cinegrafista Diogo Kleiman acabou recebendo essas imagens chocantes, imagens tristes, que vieram ali das redondezas da escola Luiz Henrique da Silveira, que fica no início na zona sul de Joinville, melhor dizendo, no bairro Parque Guarani. E como você mesmo falou, né, Fernando, uma adolescente, aproximadamente 15 a 16 anos, está em posse de uma faca e parte para cima de um outro adolescente, até que ele consegue, então, tirar a faca da mão dessa garota. E, posteriormente, a briga acaba continuando com outras meninas envolvidas ali nessa confusão, quando um adulto acaba chegando e acaba interrompendo, e aí o vídeo se encerra. É importante salientar, Fernando, que nenhuma das pessoas que estavam envolvidas, dos adolescentes que estavam envolvidas, utilizavam uniforme da escola Luiz Henrique da Silveira. Esse caso aconteceu nas redondezas, no momento em que a aula terminava. Não se tem informações sobre feridos, Fernando. Então, o que a gente sabe é que naquele momento ali não teve, ninguém foi atingido por essa faca. Porém, é uma imagem que choca, né? O que será que aconteceu que essa adolescente acabou levando essa faca e acabou acontecendo essa briga logo após o término das aulas? Bom, a Polícia Militar esteve hoje pela manhã na escola Luiz Henrique da Silveira, conversando com as pessoas responsáveis pela direção da escola, e nós entramos em contato, Fernando, com a Coordenação Regional de Educação do estado aqui de Joinville, que nos lançou uma nota que lamenta a situação e todas as providências cabíveis e legais estão sendo tomadas. É sempre importante salientar que existem diversos programas contra a violência que ocorre nas redondezas das escolas aqui em Joinville, e faz parte também de campanhas pelo estado, no qual a coordenadoria regional pediu para a gente ressaltar isso para vocês, né? Então, está sendo tomado todas as medidas cabíveis. A polícia fez a parte dela de ter ido na escola até amanhã para recolher depoimentos, para tentar entender o que está acontecendo e o que teria motivado essa adolescente a ter ido com essa faca para a escola e ter quase ocasionado uma tragédia, porque são imagens muito fortes e por muito pouco, uma tragédia não acaba acontecendo no Parque Guarani, no bairro Parque Guarani, na zona sul aqui de Joinville, nas redondezas da escola Luiz Henrique da Silveira. Fernando Machado, eu volto contigo no estúdio. Eu quero saber como é que vai ser o comportamento dos pais agora com essas crianças, porque são crianças para ficar usando faca na escola, atentando contra a vida do coleguinha. Eu quero saber a responsabilidade dos pais. Como é que vai ser o tratamento em casa agora? Olha, beira o inacreditável, punição exemplar a todos os envolvidos, mas este é o momento de falar que os pais precisam estar mais presentes na vida desses jovens. Os caras se enfiam atrás de celular, atrás de tablet, atrás de computador, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe o sentimento que vive essa turma jovem aí, essa geração nova, os Gen Z, e aí me aparece uma jovem com uma faca na mão e por pouco não me termina em tragédia essa história lá em Joinville. É inacreditável, inacreditável. Chove forte em Joinville neste momento. Desde quando está chovendo aí, hein, Luiz? Algum ponto de alagamento na cidade ou ainda nada?
Ainda não, Fernando. Essa chuva começou agora há pouco, há cerca de 30 minutos, pelo menos aqui na parte da Zona Norte, início da Zona Norte aqui de Joinville. Nós estamos aqui próximo ao pórtico da cidade. Eu vou sair de tela para o Diogo Kleman mostrar para a gente. Estamos aqui próximo ao pórtico da cidade. Essa chuva começou agora há pouco, porém esse clima feio, esse tempo feio cinzento já dura a manhã inteira aqui no norte do estado e no momento faz uma chuva fina aqui na popular Chuville, Fernando Machado. 22 graus de temperatura agora aí na tua cidade, viu, meu caro? Obrigado pelas informações. Veja agora mais um giro de notícias, porque uma pessoa perdeu a vida nas rodovias do norte catarinense, Joinville desta vez. Veja no giro. Um acidente grave acabou vitimando uma pessoa na noite de ontem na SC 418, na Serra Dona Francisca. O acidente ocorreu por volta das 19 horas e 30 minutos no bairro Pirabeiraba. Segundo informações, o caminhão que estava carregado de soja acabou capotando e o motorista perdeu a vida. Um acidente foi registrado em Joinville na noite de ontem por volta das 20 horas no bairro Saguaçu, na rua Aracaju, cruzamento com a rua João Colim. A colisão foi entre um carro, uma Jeep Renegade e uma motocicleta. O piloto da motocicleta foi encaminhado com suspeita de traumatismo craniano e seu estado de saúde é delicado. Uma manifestação ocorreu ontem na frente do Instituto Federal Catarinense, na BR-280. O protesto ocorre após a morte do vigilante Paulo da Cruz Cunha, que foi atropelado na quarta-feira, dia 9 de abril. Homenagens foram feitas ao vigilante, que era querido por todos do Instituto. Durante o protesto, alunos pediram mais segurança no local para que possam fazer a travessia da BR com tranquilidade. A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da DIC de Joinville, realizou uma operação na tarde de quinta-feira na zona sul do município e prendeu um homem por receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Durante a operação, a polícia apreendeu peças de 43 automóveis roubados em diferentes estados. Após todos os procedimentos da Polícia Judiciária, o indivíduo foi conduzido ao Presídio Regional de Joinville. Um homem foi atingido por 7 disparos de arma de fogo em tentativa de homicídio na cidade de Araquari, mais precisamente na rua São Vicente. No local, as equipes do Corpo de Bombeiros encontraram este homem com 7 perfurações. O homem foi estabilizado e encaminhado ao Hospital São José de Joinville em estado grave. A Polícia Militar se manifestou sobre um confronto ocorrido na tarde desta quinta-feira no bairro Bela Vista, em Xanxerê. Um homem morreu durante a ação. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi atendida, mas infelizmente o homem não resistiu. Exatamente. Veja só a confusão que aconteceu na região oeste. As guarnições foram até o local e o suspeito de 30 anos, com passagens por tráfico de drogas, perturbação e condução de veículos sem habilitação, foi abordado. Após colocar as mãos na cabeça, ele teria baixado uma das mãos e sacado uma arma de fogo. Ele estava com a arma na cintura. O suspeito teria apontado a arma para os policiais. Houve um confronto e um homem morreu no local. O comando da Polícia Militar esclarece que as circunstâncias do caso vão ser apuradas por meio de um inquérito policial. Várias cidades do sul do estado registraram ocorrências nas últimas horas devido à chuva forte. Em alguns casos, aulas chegaram a ser suspensas. A Emanuela Justino está acompanhando toda a situação. Hoje ela foi para Imbituba, uma das cidades mais afetadas, justamente para atualizar tudo ao vivo, direto do local. Emanuela, o que você encontrou por aí? Como é que está a situação? Já vejo que o sol voltou a brilhar. Isso favorece para baixar a água e para que a população possa fazer a limpeza e a reconstrução daquilo que foi destruído. Conta pra gente a situação de momento. Bom dia.
Oi, Fernando. Bom dia para você, para quem está assistindo o SCC Meio-Dia. A gente está aqui no bairro Mirim, que foi um dos mais afetados aqui em Imbituba, né? Segundo a Defesa Civil, Imbituba foi a segunda cidade mais atingida aqui em Santa Catarina, ficando apenas atrás de Florianópolis. E aí eles informaram que todos os bairros aqui da cidade foram afetados, mas teve alguns que a situação foi pior, como é esse caso do bairro que nós estamos aqui, bairro Mirim, bairro Arroio também. Então, agora, como a gente vê, né, a água já baixou. Aqui, esse bairro, ele tem uma peculiaridade, como até vou pedir para o Isaac mostrar, porque as casas aqui, elas são bem baixas, assim, a gente vê que elas são bem no nível ali da calçada, o que acaba, em caso de chuva forte, né, piorando nesse caso. Como choveu muito em pouco tempo e a água sobe muito rápido, a gente vê que a situação acaba se agravando ainda mais. Então, agora já parou de chover aqui, né, a água já baixou, tá voltando à normalidade, mas é claro que segue o alerta aí da Defesa Civil. Segundo foi informado, nas últimas horas foram 125 milímetros de chuva, o que era esperado para todo o mês de abril. As aulas estão suspensas, né? As aulas da Rede Municipal de Ensino aqui em Imbituba foram suspensas. Ontem à tarde também não teve aula, inclusive eles fizeram uma reunião no gabinete, né? Até para decidir o que seria feito, o que não seria feito. Então, as aulas estão suspensas no dia de hoje da Rede Municipal. Só mais uma informação, o bairro Brasília também foi um dos mais atingidos, né? Aqui no município de Imbituba. Até conversei com um morador aqui um pouco antes, ele informou que aqui ao lado, né, fica o bairro Arroio também. Ele, como tem também uma característica assim mais de plantação, tem alguns lagos, acaba facilitando para a cheia, né, em caso de chuva muito forte, como foi o caso de ontem também. Eu vou até pedir para o Isaac mostrar um pouquinho mais aqui do bairro, né? Então, assim, agora a situação está mais tranquila. A gente deu uma volta aqui pelo bairro, aí tem uns locais em que dá para ver a sujeira mesmo no chão ainda. E agora, claro, né, o pessoal faz a limpeza, aos poucos vai voltando ao normal, mas claro que deixa, sim, todo o transtorno. A junta militar aqui do município, ela está fechada nessa sexta-feira, foi informado no perfil oficial, foi fechado nessa sexta-feira, e também a coleta de lixo, por conta de todo o transtorno, isso em todo Imbituba, foi cancelada nessa sexta-feira. Mas não foi só aqui o município que teve essa dificuldade, não. Agora a gente fala um pouquinho de Imaruí também, até entrei em contato hoje de manhã com o Heron Flores, que é o responsável pela Defesa Civil aqui na região de Tubarão. Ele informou que em Imaruí também a situação foi bem crítica, né? Os moradores registraram ontem diversos pontos de alagamento no município, principalmente a Vila Paraíso, Praia do Lessa, o Centro e Taquaraçuba foram os bairros mais atingidos. Inclusive, o abastecimento de água ficou comprometido, então eles estão pedindo aí para o pessoal usar um pouco menos, enfim, tentar economizar, porque algumas adutoras acabaram se rompendo com o volume de água e acabou comprometendo, então, o abastecimento. Eles, inclusive, divulgaram o número da assistência social, caso alguém precise, né, em casos, enfim, de dificuldade, que é o 48 996 79 32 36. E, claro, a cidade de Jaguaruna também foi bem atingida ontem, nós estivemos lá mostrando aqui no SCC Meio-Dia, também à noite nós mostramos. O último levantamento da Defesa Civil foi de 40 milímetros. É claro que agora eles estão trabalhando, então esse volume provavelmente vai ser atualizado aí nas próximas horas, principalmente a região central, a principal rua da cidade acabou subindo a água muito rápido, entrou nos estabelecimentos, então o pessoal teve aquela correria de no começo da manhã já fazer toda a limpeza e tentar de alguma forma fazer com que a água não entrasse nos estabelecimentos. Segundo eles falaram, né, os comerciantes e moradores, é um problema recorrente, então toda vida que tem chuva forte é o mesmo problema, é aquele transtorno entrando nos estabelecimentos. E segue o alerta, né, de toda a Defesa Civil. Segundo a Defesa Civil Regional, também teve registros no município, né, perto de Criciúma, também de Pedras Grandes, mas eles estavam se deslocando, inclusive, ainda não tem as informações oficiais, mas por aqui a gente segue de olho para trazer as atualizações, né, porque aqui realmente essas cidades, principalmente que eu citei, foram as mais críticas. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Emanuela Justino. E a chuva no sul do estado. No SCC Esporte, daqui a pouquinho com a Angélica Varaschini, tudo o que aconteceu na partida entre Colo-Colo do Chile e Fortaleza, em Santiago, pela segunda rodada da Libertadores. O jogo foi cancelado, como vocês sabem, após quase 2 horas de paralisação devido à invasão de torcedores dentro do gramado.
além do arremesso de barras de ferro em direção ao campo. O motivo da revolta da torcida chilena é que 2 torcedores do Colo-Colo morreram atropelados por uma viatura da polícia fora do estádio, o que gerou revolta. A Angélica Varaschini está apurando todos os detalhes e vai trazer as últimas atualizações deste caso. É no SCC Esporte, daqui a pouquinho, por volta de 12:05, aqui no MD. Depois de anos de espera e de muita cobrança, enfim, moradores de Blumenau comemoram a conclusão da obra de uma importante ponte. A nova estrutura será liberada para o trânsito de veículos neste sábado. O PC está no local, vai ouvir a comunidade e vai mostrar tudo pra gente. Tá lá ele, debaixo de chuva. Bom, tem água embaixo, tem água em cima da ponte também, ô PC? Mostra pra gente a estrutura. O que não falta é água aí, viu? Bom dia, Fernando Machado. Demorou tanto que até choveu quando a obra ficou pronta. E a gente relembra, olha, 5 anos de atraso, 5 anos de espera, uns 4 anos de atraso de uma obra que se arrastou. E é uma obra muito aguardada pelas comunidades do bairro Badenfurt e do Texto Salto, porque é uma ponte que vai fazer a ligação das ruas Mike Anderson a Bernardo Scheidmantel, vai fazer uma ligação que vai ser uma mão na roda, vai ajudar muito as pessoas. Sem essa nova estrutura, o pessoal precisava se arriscar e ter que ir até a BR-470, os alunos, por exemplo, das escolas aqui da região, precisavam andar lá pelo acostamento da BR-470, então traz mais mobilidade, traz mais segurança e tranquilidade para os pais também aqui da região do Badenfurt. Mas olha, foram anos de espera. O SCC Comunidade esteve aqui, eu lembro inclusive que a gente veio em 3 oportunidades, eu relembro agora uma participação nossa aqui do SCC Meio Dia, com a comunidade cobrando, porque a obra enfrentou várias paralisações e a gente relembra agora aqui no SCC Meio Dia. Onde é que está a sua comunidade, Fernando? Está ali, ó, sentada, aguardando pela retomada das obras. É mais uma daquelas obras que fazem parte do Plano 1000, lançado pelo ex-governador Carlos Moisés. As obras por aqui paralisaram no final do ano passado. Por falta de repasses, né, as obras pararam por aqui, estão assim, desse jeito, ó. 20% dos trabalhos executados. Faltam mais 5 milhões de reais para a conclusão de toda a obra. Agora não faltam mais, foram 8 milhões de reais aplicados, 5 milhões do governo do estado, 3 milhões de reais contrapartida do município. O resultado está aqui. A ponte que liga Texto Salto e Badenfurt, a ponte finalmente está pronta, está entregue. Os veículos já passam por aqui. A entrega oficial ocorre neste sábado. Tem 16 metros de largura, mais de 60 metros aí de comprimento e vai facilitar a vida das pessoas. Nelinho, vem cá, dona Crista, a comunidade que acompanhou, que cobrou e que contou com o SCC também. Fala aqui ao vivo. Antes tarde do que nunca, dona Crista. Bom dia. Bom dia. Antes tarde do que nunca. E agradecendo já a toda a equipe de vocês pela atenção durante esse tempo todo. Finalmente concluído. Eu quero aproveitar essa ocasião, PC, para pedir para amanhã, se as autoridades vierem aqui para inaugurar, que eles expliquem bem certo à comunidade um próximo assunto que está nos incomodando. O aumento da tarifa da água e aquela coisa de limpa-fossa que nós vamos ser obrigados a pagar. Comunidade já traz uma nova pauta aqui para o SCC Meio Dia. Conta com a gente, vamos cobrar explicações. Necessita de muita explicação. Como vai funcionar, tá pesado. Vai ser atendido, vai ficar pesado. Parece que vai ser uma taxa em torno de R$40 a mais por mês. Só do limpa-fossa, fora o 15% de aumento. Tá certo. Deixa eu aproveitar aqui, vem cá, seu Valdir, rapidinho, a gente tá no corre aqui do SCC Meio Dia ao vivo para todo o estado. Ficou boa a ponte? Maravilhoso, isso aqui é uma obra muito esperada. Eu queria agradecer todas as lideranças, inclusive a você. Então a gente conseguiu chegar aqui por causa da participação de cada um de vocês. Chegamos lá.
a demora ela é sofrida, mas quando se vê o que temos aqui, a população realmente vai sentir a diferença. Quem trabalha, quem estuda, toda a comunidade vai conseguir ter aí para estar usufruindo. É maravilhoso você usar isso aqui com a família, você consegue passar de um lado para o outro. Obrigado a todos que fizeram com que isso aqui acontecesse. Muito obrigado a você também. Valeu, abençoado. Obrigado. Olha só, pessoal, o pessoal já passa com o carro, com os veículos já passam por aqui. A entrega oficial ocorre neste sábado. Eu quero agradecer a comunidade. Felipe, vira a câmera aí, vamos mostrar ao pessoal. A comunidade veio, viu? Seu Orlando, líder comunitário, Nelinho, nosso assistente, grande Nelinho, abençoado. Seu Orlando, a ponte está aprovada? Está, finalmente, está aprovada. Foi aproximadamente há 10 anos, sugerimos, né, colocar o plano diretor e realmente foi feito. Foi doído para muita gente, falta digamos, de trânsito, falta de alguma coisa assim parecida com as crianças ir para a escola, mas tudo bem, isso passou. O que a gente pede agora, nesse comando novo da prefeitura, um olhar melhor aos bairros. Muito bem, seu Orlando, Exídio, Nelinho, abençoado, obrigado pelo carinho, viu, Nelinho? Nelinho segurando o guarda-chuva aqui para que o Felipe pudesse realizar o seu trabalho. Beleza, Jean Ferreira. Então, Jean Ferreira, atendendo aos pedidos aqui da comunidade, Fernando Machado, você foi decisivo, Fernando Machado, você foi fundamental para que essa obra acontecesse. Então, Fernando, chama o carimbo de resolvido do SCC Comunidade, a ponte Henrique Kretz, depois de muita espera, está pronta, concluída e entregue à população. E ficou boa, hein, PC? E ficou boa, olha aí, ó. Toda pavimentada, sinalizada, com espaço amplo para ciclistas e pedestres. Tá pronta? Então pode carimbar, porque tá resolvido. Esse aí tá resolvido. Mais uma do SCC SBT. Deixa eu perguntar para você que tá me assistindo. Há quanto tempo você está esperando por uma obra aí no seu bairro, na sua cidade? Faz o seguinte, não fica esperando mais não. Manda para cá, que a gente vai bater lá na porta da prefeitura, na porta do governo do estado. Oi, Jorginho. Oi, Egídio. Oi, Topázio, tudo bom? Oi, Vaguinho. Carmen Zanotto, estamos chegando. A gente só vai lá para bater um papo, para apresentar os anseios da comunidade. E os prefeitos têm nos recebido muito bem. O governador também tem recebido o SBT muito bem. Então faz o seguinte, manda para cá, manda tua cartinha para cá. Vai lá no scc10.com.br que eu posso te garantir, vai ser uma honra levar até o prefeito da sua cidade, até o governador, justamente solicitando mais investimentos e mostrando a essas autoridades a sua cobrança. Pode vir, vem junto, tem espaço aberto para você no nosso Comunidade do SBT. Aqui está o SCC10, olha como é simples, vem aqui no botão, ó, Fale Conosco, clicou, abre essa janela, você deixa o seu nome, seu telefone, escreve aqui a mensagem. Fernando, aqui estou precisando de uma ponte pênsil. Fernando, pavimentação. Fernando, estou precisando de uma farmácia popular da prefeitura. Pede o que você quiser. Pedir não custa nada, né? Vamos lá, scc10.com.br. Pode voltar na ponte, tem a imagem novamente lá? Tem a imagem novamente da ponte? Não tem mais? Ah, já foi a ponte? Ah, estava tão bonito, queria ver mais um pouco a ponte. Parabéns aí, viu? Prefeitura, governo do estado, todos os envolvidos nesta obra importante que a comunidade tanto pediu. SCC resolve, mais um que está resolvido. Uma colisão entre duas motos na Avenida Duque de Caxias, em Lages, na tarde desta quinta-feira, levou à morte de um dos motociclistas, um jovem de 20 anos. Suiane de Lis está chegando comigo com todos os detalhes desta triste ocorrência. Mais um acidente violento aí na Serra, né, Suiane? Conta pra gente os detalhes. É isso mesmo, Fernando. Esse acidente aconteceu aí no começo da tarde de ontem, por volta das 2h30 da tarde, como você já disse, na Avenida Duque de Caxias, aqui no bairro Frei Rogério. O acidente envolveu, então, duas motocicletas. Primeiro, houve uma colisão entre essas duas motocicletas e a motocicleta preta acabou ainda posteriormente colidindo com um poste. Por conta disso, né, a vítima não resistiu, foi fatal no momento. Por conta dessa batida contra um poste, sofreu um traumatismo craniano, politraumatismo,
conforme as informações do Corpo de Bombeiros que esteve no local e também do SAMU que prestaram atendimento. Ao chegar no local, a vítima já foi encontrada, então, morta. Esse era um jovem de 20 anos, identificado como William José Santos de Souza. Ele era soldado do 1º Batalhão Ferroviário aqui de Lages. E o 1º Batalhão Ferroviário prestou as suas condolências nas redes sociais, prestando a solidariedade também a toda a família desse jovem que infelizmente perdeu a vida nesse acidente na tarde de ontem aqui em Lages. Por sorte, outras pessoas não se feriram gravemente. Havia um caroneiro desse motociclista que faleceu. Ela precisou de atendimento médico, mas teve apenas escoriações e foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Já o outro motociclista não sofreu nenhum ferimento. A informação da Polícia Militar, que é a Polícia Científica e também a Polícia Civil estiveram no local, já realizando procedimentos técnicos para dar início às investigações das circunstâncias deste acidente. O condutor da outra motocicleta, então, foi conduzido até a delegacia da Polícia Civil aqui de Lages, justamente para prestar, então, os esclarecimentos para que sejam adotadas as providências cabíveis. As causas do acidente seguem, então, sendo investigadas e a Polícia Militar reforça, o pedido que os motoristas tenham atenção, redobrem a sua atenção, sigam aí as normas de trânsito, as normas aí com relação ao limite de velocidade, principalmente nessas vias mais movimentadas, como a Avenida Duque de Caxias aqui em Lages, que tem mais quantidade de carros, maior trânsito. É bem importante, então, essa atenção redobrada, que a Polícia Militar está pedindo aos motoristas para evitar acidentes graves como esse que aconteceu ontem aqui em Lages. Volto com você. Obrigado, Suiane de Liz. Vem comigo aqui. Ao final dessa história, talvez você esteja diante de um dos casos mais surpreendentes que já passaram por aqui neste ano. Ele, um jovem. Presta atenção porque o final é surpreendente. Você com certeza não esperaria isso de um jovem estudante de medicina. O que esperar de um jovem que está prestes a concluir uma faculdade de medicina? Quais são as expectativas criadas para este jovem? Nós vamos quebrar todas elas agora. Presta atenção. O telefone toca, a irmã do jovem. O que aconteceu? Fui sequestrado. Estou em Nova Veneza, no sul de Santa Catarina, e os criminosos pedem R$40 mil. A irmã, desesperada, deposita os primeiros 5. Antes do restante do valor chegar na conta, a polícia já tinha descoberto a fraude. Tudo era mentira, uma enganação para extorquir e arrancar dinheiro da família. Essa história, quem conta é Emanuela Justino, direto do sul do estado. O futuro quase médico, que agora é presidiário, porque roubou o dinheiro da família, contando uma lorota inacreditável. Deve ser isso que ele aprendeu nos bancos da faculdade. Vamos lá, Emanuela, conta pra gente, onde é que tá o doutorzinho? Ô, doutorzinho! Ô, doutorzinho! Cada uma, hein, Emanuela? Pois é, né, Fernando? Boa tarde mais uma vez. Ele foi encaminhado para o presídio regional de Araranguá. Esse rapaz de 29 anos, que é estudante de medicina, ele é estudante da UFSC, no campus Araranguá, que fica aqui no sul do estado, né? Ele tinha dívidas com jogos online. Para falar de uma maneira bem simples, aqui o pessoal conhece esse jogo do tigrinho, né? Pois é. E ele usou a namorada como cúmplice para aplicar um golpe para poder pagar essas dívidas, que segundo ele tinha essas pendências. E aí ele forjou o próprio sequestro, digamos assim, fingiu um sequestro. Eles teriam dito que ele estava em Nova Veneza, que precisava desse resgate. Sabia que a irmã tinha um dinheirinho guardado, a irmã mora em Goiânia, e aí acabou fazendo essa ligação, passando toda aquela história, toda aquela informação típica de golpe. Ela até chegou a acreditar, fez um Pix de R$5 mil, então ela chegou a fazer um Pix de R$5 mil para a conta dele, só que no meio disso a polícia acabou identificando, já vinha fazendo essa investigação, e acabou fazendo essa abordagem ontem, quinta-feira. A gente tem um vídeo do delegado Luiz Otávio Pullman, que é o responsável por esse caso, passando mais informações. Olha só. No início da tarde,
As investigações levaram ao encontro do veículo no qual o estudante estava bem tranquilo, passeando pela cidade de Araranguá e fazendo então essas ligações para sua irmã em Goiânia, nas quais ele se dizia que estava sequestrado e que os sequestradores exigiam o pagamento de R$40 mil. A irmã dele, acreditando nessa história, acabou por fazer um Pix para ele no valor de R$5 mil e que ele acabou, então, usando esse dinheiro para pagar alguns débitos financeiros que ele tinha por questões ligadas a jogos eletrônicos. Bom, então foi essa a história, né? Ele acabou aplicando um golpe contra a própria irmã. A polícia não divulgou aí se teria uma tentativa para outras pessoas, né? Já que, segundo ele, tem várias pendências com esses jogos online. Mas a verdade é que acabou vitimizando a própria irmã. É claro que depois dessa abordagem, né, que a polícia fez, como o próprio delegado falou, ele foi encaminhado ao presídio regional de Araranguá. Volto contigo aí no estúdio. Não vai ficar muito tempo, não. Fica tranquilo, doutorzinho. Não vai ficar muito tempo, não. Aproveita para fazer uns curativos, atender o pessoal da cadeia que está com gripe agora com essa chuva. Aí fica tranquilo, não vai ficar muito tempo. Serve de lição. Agora, sem vergonha, né? Sem vergonha, a própria família. 40 pila. Primeiro, você não está valendo nada, né, doutor? 40 pila não está valendo nada. Oi, Manela, muito obrigado pela sua participação. Aliás, deixa a Manu aqui, vamos bater um papo. Tem dados do Banco Central no Brasil, 30 bilhões de reais movimentados em jogos de azar aqui no país. Já falei e vou repetir, doa quem doer. O tigrinho, proibido, e assim deve ser. As bets, liberadas. O que tem de diferença de uma para outra? Me recorda a discussão maconha, cocaína. Uma pode, a outra não pode? O consumo é liberado, a outra não pode? No mundo, na questão mundial. Por que uma pode e a outra não pode? Gente, não tem entretenimento nenhum por trás disso. A gente está aqui revoltado com uma cena como esta. No entanto, é saúde pública. A gente está falando de uma pessoa doente. E assim como este jovem, veja, um futuro médico, a capacidade de entendimento que esse jovem tem. Já passou por isso, olha a consciência que ele tem. Sentado no banco de uma universidade federal para o curso de medicina. Olha o nível de intelecto desse jovem. Você imagina só para aquelas pessoas que não têm a mesma oportunidade de estudo. O que se passa? O próprio governo federal já revelou, boa parte da população que recebe o Bolsa Família usa esse dinheiro para aplicar em bets, em jogos de azar. Solta a carta, tigrinho, e deixa o povo doente. E aí? E a regulação? Pode ou não pode? As políticas públicas para incentivar as pessoas a não entrarem nisso. É um vício, é uma doença. O que está por trás disso é justamente esse vazio que as pessoas têm por não estarem próximas de familiares, por não ter estrutura familiar, por não ter estrutura social de relacionamento. É cada um por si e aí se afunda na tela de um computador buscando uma dopamina falsa, uma falsa dopamina, com os jogos de azar. Pessoas que não se merecem, não se amam, não convivem com outras porque estão atoladas em celulares. E quem paga essa conta, muitas vezes, é o Bolsa Família. Inacreditável. Comida na mesa abre espaço para o jogo de azar, o tigrinho. Gente, está virando uma pandemia esse negócio. Está virando uma pandemia. É porque as estatísticas ainda não são claras. Mas é gente doente, é gente morrendo, depressivo, famílias sendo quebradas financeiramente e emocionalmente. Ninguém vai fazer nada? Aí pede dizer, a bet pode, o tigrinho não pode, é tudo a mesma coisa. O vício é o mesmo. Sai dessa, meu irmão. Sai dessa. Sai dessa. Ninguém dá nada de graça para ninguém. Você quer ganhar dinheiro? Vai trabalhar. As máquinas são feitas para lesar o jogador. Isso é mais velho que andar para frente. Até a máquina de ursinho é. Imagina o aplicativo que está no celular, pô. Não é possível que a gente seja tão inocente para acreditar num negócio desse. Se a máquina de ursinho, a polícia já revelou, tem um sistema
para ludibriar. Imagina um negócio que está no celular, que está sendo atualizado, sei lá onde, de que parte, sei lá, do mundo. Ô, gente, chega a ser burrice, com todo respeito. Mas eu sou obrigado a falar. Muito obrigado, Emanuela Justino. A Prefeitura de Chapecó apresentou um balanço dos primeiros 100 dias da atual gestão. E o anúncio veio com novos investimentos. Vem pra cá, Felipe Bastos, com todos os detalhes pra gente, na tela do meio-dia. O evento foi realizado no Teatro do Centro de Eventos e reuniu autoridades, representantes de entidades e moradores. Segundo o prefeito João Rodrigues, desde 2021 já foram investidos cerca de 1,5 bilhão de reais em Chapecó, colocando o município entre os que mais investem no Brasil, inclusive em comparação com grandes capitais. Já viramos o ano aproximadamente com 1 bilhão e 300 e agora, nesse novo governo, já vão começar com aproximadamente 200 milhões. Mas não é só o volume de recursos que nós vamos apresentar, são as entregas e a data das próximas entregas. E, além disso, os novos programas de governo que serão apresentados hoje à noite aqui. Programas que visam atendimento à população, principalmente quem realmente precisa. Entre as obras entregues neste ano estão a Escola Cívica de Inovação e Tecnologia Eli Maria Belani, com capacidade para 1.000 alunos. O Centro Tecnológico de Inovação, Educação e Esporte Casildo João Maldaner e o Parque Colina Verde, no bairro Belvidere. Estão em andamento o novo Pavilhão 3 da EFAP, um parque na região e o Centro Multiuso Norte. O que vai ter também de programas que nós vamos oficializar hoje, o novo projeto que é a Cidade do Autista, que me parece que a lei já foi aprovada na Câmara em tempo recorde, então já vamos homologar agora à noite, se possível. Nós vamos também já anunciar mais 30 cirurgias bariátricas na rede privada, que a Prefeitura patrocina, ela paga. E hoje também vamos lançar mais uma ação que visa atender as pessoas que têm obesidade mórbida, com risco de morte, pessoas que se enquadram em projetos sociais. A Prefeitura também vai fornecer o Ozempic, para que também contribua, ajude essas pessoas a perder peso, para ter uma saúde e uma vida na normalidade. E as entregas continuam. Neste sábado vai ser inaugurado o novo gramado sintético da Arena Condá, no jogo entre Chapecoense e Coritiba. No domingo, a nova Vila do Artesanato no Ecoparque. E na próxima terça-feira vai ser lançado o programa Chapecó Inovadora, que promete transformar o município em referência nacional em tecnologia. Também já estão confirmados 2 grandes eventos: a EFAP 2025 em outubro e os Jogos Abertos de Santa Catarina, o JASC, em novembro. Muito bem, Chapecó Investimentos. Está chegando o esporte e antes do SCC Esporte, eu preciso fazer o alerta que eu acabei de trazer aqui. Cuidados com os jogos de azar. Você quer curtir um bom esporte? Chama a família para frente da televisão. Vamos ver os jogos juntos aqui no SBT. Chama o vô, chama a avó, o neto. Abre um bom suco de laranja e se divirta na frente da televisão, vá para o estádio, incentive o seu time. E eu vou falar a última coisa, tem muita gente ganhando dinheiro com esses bets. Você sabia que esses influenciadores, apresentadores que tem por aí, ganham quando você perde? O pagamento deles é uma porcentagem do que você perde na plataforma. Fique esperto. Angélica. Grande recado do Fernando Machado, disse tudo. Muito bom dia para você que está em casa. Agora vamos falar de esporte aqui no SCC Meio-Dia, porque na quinta-feira a bola rolou pela Libertadores. E pessoal de casa, já vou dizer um negócio para vocês. Sabe aquelas noites que são típicas de Libertadores, que acontece um pouco de tudo? Pois é isso que a gente teve ontem à noite. Cenas lamentáveis que vocês puderam ver. E isso ocorreu em decorrência de uma tragédia anterior. A invasão ao estádio foi após a morte de 2 jovens torcedores do Colo-Colo
que foram atropelados pela polícia durante uma confusão ali antes da partida, próximo ao estádio. As vítimas, gente, foram um adolescente de 18 anos e uma criança de 13. A Conmebol lamentou profundamente o falecimento desses dois torcedores ali nas imediações do estádio Monumental e também expressou, né, os sentimentos, as sinceras condolências aí às vítimas e principalmente aos familiares, que foi o que ficou nesse momento difícil. É muito lamentável, é triste e a gente fica até com raiva em ver cenas como essa que ainda continuam acontecendo no futebol. Que era para ser um espetáculo, que era para ser um jogo divertido, um local para toda a família, às vezes se estraga em situações como essa que a gente pôde ver aí nas imagens. Lamentável, gente. Pela Série B, sábado, a Chape entra em campo. O jogo é a estreia da Chapecoense. Não na competição, mas no novo gramado sintético da Arena Condá. É a volta para casa do Verdão do Oeste. O repórter Felipe Bastos está chegando agora com as informações. Ele que acompanhou, que viu também de pertinho como é que está esse novo gramado. Bastos, conta pra gente como está a Arena Condá com esse gramado sintético. Fala, Felipe. Fala, Angélica. Varaskini, o Verdão do Oeste vai ter pouco tempo para se adaptar no novo gramado sintético da Arena Condá. Só que foram apenas 2 treinos antes da partida deste sábado contra o Coritiba. A gente está acompanhando imagens feitas de drone pelo nosso cinegrafista Andrés Rodrigues na tarde desta quinta-feira, que mostram a movimentação do grupo de jogadores se preparando para esse confronto de estreia da Chapecoense na Arena Condá nessa Série B. Mesmo assim, o clima é de confiança e a expectativa é grande, principalmente com a volta de 2 jogadores importantes. Giovanni Augusto e Mailton, que estavam no departamento médico, devem voltar ao time titular. Com isso, o técnico Gilmar Dalpozo deve mexer na escalação da Chape, viu? E tem mais. A Chapecoense nunca perdeu para o Coxa jogando em casa. É isso mesmo. A nossa preocupação maior nesse momento é em relação ao adversário. Um adversário que venceu na primeira rodada, um adversário que, além da tradição, tem qualidade individual e coletiva. Então nós temos que fazer um jogo bastante forte, bastante seguro, bastante intenso também, não deixar a equipe do Coritiba gostar do jogo, fazer um bloco alto na marcação e quando tiver de posse de bola, trabalhar, criar e concluir a gol, diferentemente da última partida, que nós tivemos 62% de posse de bola, 22% finalização, e nós não tivemos a capacidade de fazer o gol. A provável escalação da Chapecoense para o jogo contra o Coritiba tem Léo Vieira no gol, Mailton, Bruno Leonardo, João Paulo e Walter Clar na defesa, Jimenez, Bruno Matias e Giovanni Augusto no meio e no ataque, Dentinho, Mário Sérgio e Marcinho. Daí, reestreia em casa, torcida animada e a expectativa de conquistar a primeira vitória. Agora é só esperar o jogo começar. Todos os detalhes dessa partida, segunda-feira, aqui no SCC Esporte. Angélica Varaskini, devolvo para você no estúdio. Valeu, Felipe. Segunda-feira a gente traz todos os detalhes dessa partida e, claro, já que a estreia é a volta para casa da Chapecoense, tem uma FanFest do Verdão que vai acontecer a partir das 10h30 da manhã, lá com música, comida boa, bebida, brindes e tudo mais. Tudo isso para o esquenta do jogo da Chape nessa volta para casa. E final de semana é dia de estreia de catarinense na Série C do Brasileiro. O Figueirense joga em casa e pega um adversário nada fácil, a Ponte Preta. Olha só. Uma água para hidratar e muito treino para chegar preparado na estreia da Série C, onde o Furacão está há 4 anos. Nada de moleza, é foco total. Estamos bem preparados, fizemos um bom treinamento depois da volta ali da folga. E acho que estamos bem preparados e espero fazer uma boa Série C e alcançar os objetivos do clube. Para esta temporada, o Figueirense está contratando. O goleiro Igor Gabriel, ex-Inter de Limeira, foi apresentado oficialmente nesta semana. O arqueiro chega ao clube por empréstimo junto ao Botafogo. Vim pelo projeto, o projeto é muito bom. Cheguei aqui, o grupo está unido, está fechado para conseguir o acesso. Igor, o negócio é deixar as luvas bem sequinhas para não deixar passar nada.
As duas equipes se enfrentaram 29 vezes em competições, com 9 vitórias do Figueirense, 8 empates e 12 triunfos da Ponte Preta. Mas jogando em casa, em frente ao seu torcedor, o Furacão quer contar uma outra história. No estadual, o ponto fraco da equipe foi o setor defensivo, algo muito trabalhado nos treinamentos. Então a gente pegou uma semana ali, uma semana e meia para trabalhar mais em cima disso, né? Porque defesa boa ganha jogo, né? E ataque bom ganha jogo e defesa boa ganha campeonato, né? E a gente sabe que se nossa defesa estiver boa, estiver tudo certinho, a gente vai fazer bons jogos e é isso que eu acho que a gente precisa, né? O desafio é gigantesco, mas o time do Estreito terá a torcida a seu favor. Esperamos que lote o Scarpelli, um horário bom. Precisamos do apoio da torcida, né? E creio que vamos fazer um bom jogo, sair com a vitória. Figueirense e Ponte Preta se enfrentam neste sábado no Orlando Scarpelli, às 4 da tarde. E além do Figueira, tem o Bruscão, que vai estrear longe de casa, no interior de São Paulo, com um velho conhecido já do quadricolor, o Ituano. E quem vai estar ao vivo comigo agora para falar do Bruscão, de como é que tá a preparação, com chuva, hein, PC, de capinha de chuva e tudo mais, porque afinal é estreia, fora de casa. Será que a gente vai ter uma estreia vitoriosa, abençoado? Conta tudo pra gente. Bom dia, PC. Fala, Angélica. Boa tarde para você, abençoada também. É o que a torcida do quadricolor espera, né? Uma vitória na estreia. E olha, Brusque e Ituano já ao longo da história já se enfrentaram 10 vezes em competições oficiais, um confronto marcado pelo equilíbrio, com 4 vitórias para cada lado, 2 empates, e ambos foram rebaixados em 2024. Agora, para garantir o acesso e retornar à Série B do Campeonato Brasileiro em 2026, o Brusque foi às compras, viu, Angélica? Contratou 12 jogadores para a competição. Goleiro, laterais, zagueiros, meias e atacantes. Um pacote, um time inteiro dentro do pacote de reforços do Brusque para a Série C do Campeonato Brasileiro. A última contratação foi anunciada agora há pouco, agora pela manhã. O zagueiro Roberto Rosa, ex-Avaí, vai vestir também a camisa do Brusque. A estreia contra o Ituano está marcada para este sábado, 4 da tarde, no estádio Novelli Júnior. Depois de 35 dias de preparação, o Brusque está pronto para a estreia e o técnico português Felipe Gouveia fala aqui no SCC Esportes. Já tivemos mais tempo para entrosar os jogadores, muita gente a chegar nova, muita gente ainda para definir, mas a expectativa do primeiro jogo é uma expectativa boa, estamos a fazer uma boa pré-época, gostei muito dos jogos amistosos que fizemos e a expectativa é alta. É um jogo difícil, o Ituano, uma equipa que também desceu divisão, mas vamos com tudo para trazer os 3 pontos. Confiante técnico Felipe Gouveia, o Portuga, comandante do Brusque, que embarca no início da noite de hoje para o interior de São Paulo. Voa em Navegantes no início da noite. A delegação desembarca em Campinas para a estreia amanhã em Itu contra o Ituano. E a gente vai acompanhar por aqui a caminhada do Brusque rumo à Série B do Brasileiro. Com você, Angélica. PC, obrigada pelas informações. A gente vai seguir realmente na torcida pelos nossos catarinenses em todas as competições. Obrigada, PC! E hoje o SCC Esporte vai ficando por aqui, mas segunda-feira a gente volta para trazer todas as informações esportivas. Fernando Machado segue no SCC Meio Dia. Deixa comigo, Angélica. Até segunda. Bom fim de... Atenção, alterações no trânsito de Camboriú, Litoral Norte. O objetivo é melhorar a mobilidade e reduzir os congestionamentos. Pelo menos tentar, não é mesmo? Cris Pinheiro está aí? Todos os detalhes ao vivo com ela. Que alterações são essas? Cris Pinheiro. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos acompanha aqui no SCC Meio Dia. Serviço para os motoristas que circulam nessa região
Não só em Camboriú, né? Muita gente aqui de Itajaí e de Balneário também vão para Camboriú, trabalham ou moram. Olha, as principais mudanças, Fernando, aconteceram nas entradas e saídas da cidade, que sempre foram bastante complicadas, viu? Uma das principais alterações é na ponte Gustavo Richer, que passa a ser agora exclusivamente para a saída da cidade. A ponte Ricardo Assi para a entrada. Foram feitas ainda modificações nas rótulas sentido Instituto Federal Catarinense e também na rua Ricardo Assi. No centro da cidade também houve alteração nas rótulas. A rótula do Instituto Federal, por exemplo, ela foi retirada, foi feita uma alça para quem deseja agora seguir sentido Balneário Camboriú. A rua Joaquim Garcia, que tem 3 faixas de rolamento, permite agora um trânsito mais fluido, sobretudo para quem segue sentido bairro Rio Pequeno. Outra mudança bastante importante é na conversão da rua Minas Gerais, que agora é a mão única, e o tráfego flui, claro, em direção à rua Gustavo Richer. Quem vem da região dos bairros Areias e Santa Regina deve seguir agora pela rua Ernesto Pereira. Um semáforo inteligente também, Fernando, foi instalado nas convergências das vias Gustavo Richer e Henrique Coppe. Claro, essas mudanças estão aí sendo testadas, está em período de adaptação, então as equipes solicitam aos motoristas mais atenção e um pouquinho de paciência, sobretudo naqueles horários de pico. Volto contigo, Fernando. Muito obrigado. Cris Pinheiro, alterações no trânsito, Litoral Norte. Maria Esther, com outras notícias. É isso, Fernando. E eu já vou chegando agora, 12h e 25 minutos, com o SCC Comunidade, aqui no meio-dia. O CRAS do Sul de Florianópolis está com sérios problemas no atendimento para a população. Esse é um assunto que a gente já está acompanhando há muito tempo e a nossa equipe foi até lá para ver qual é a situação neste momento. Vamos conferir. O CRAS é a porta de entrada para quem precisa de assistência social. Localizado em áreas de mais vulnerabilidade, oferece apoio a famílias, idosos e pessoas com deficiência. É um espaço de acolhimento, de garantia de direitos e de conexão com a comunidade. Mas, há um bom tempo, no CRAS do Sul de Florianópolis, a população está com problemas para acessar os serviços. Aproximadamente 3 anos que a gente acompanha as reclamações sobre o CRAS. E nada mudou, né? O problema do CRAS hoje é o mesmo, é a internet a meio pau, o telefone tem dia que não funciona, o pessoal vem aqui para tirar informações, muitas vezes para se aposentar, muitas vezes se machucam, preciso saber como é que faz para encaminhar o benefício, a quem recorrer, a quem procurar. Esse tipo de informação que está precário. Com a falta de atendimento, eles são encaminhados para o centro da cidade para então conseguir fazer o cadastro único e receber auxílios como o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. Eles não têm o cadastrador aqui, é tudo centralizado no centro e as informações são desencontradas, né? O pessoal vem aqui, é informado, eles não assimilam as informações, aí chega no centro, não fecha com o que foi informado aqui. Muitas não têm recursos nem para pagar o ônibus, né? E ainda vão e acabam perdendo a viagem, então se cansam, muitos desistem, né? Terceira, quarta, quinta tentativa desistem, não procuram mais. Normalmente acontece muito de pessoas com a saúde debilitada, né? Já vem aqui com dificuldade e aí não consegue resolver aqui, tem que ir no centro, aumenta mais ainda o problema. Funcionários do CRAS do Sul da ilha informaram que no período de 2 anos, 3 colaboradores se desligaram e até agora não foram repostos pela prefeitura. Segundo eles, o problema é que a população só cresce e as equipes não conseguem dar conta da demanda constante. O atendimento no CRAS Central também tem recebido diversas reclamações. Hoje é tudo centralizado, é tudo no centro. Falta funcionários aqui e falta no centro também. Então acabo não sendo atendido aqui e não sendo atendido no centro.
E a nossa equipe entrou em contato com a prefeitura, mas até o momento não tivemos retorno. Vamos fazer um rápido intervalo por aqui. Temos imagens lá fora. Vamos dar uma espiadinha nessa sexta-feira, como está a capital Florianópolis. Agora, 12h e 28 minutos. O tempo segue instável. Agora a chuva deu uma trégua. 24 graus. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta sexta-feira. Nós vamos direto para a previsão do tempo. Bora lá. Hoje pela manhã já tivemos chuva em boa parte do nosso litoral e áreas próximas. No Grande Oeste, o tempo é seco desde cedo, mas agora, no decorrer da sexta-feira, o tempo ele vai firmando e o sol aparece entre nuvens em toda Santa Catarina. E olha só como ficam as temperaturas. Onde tem sol desde cedo, como é o caso do extremo oeste, oeste e meio oeste, as temperaturas sobem mais. 30 de máxima lá no cantinho do nosso mapa, 29 no oeste, 27 no meio oeste. Na serra, a temperatura um pouco mais amena, a gente já tem mais nuvens, instabilidade, máxima de 23, assim como no Planalto Norte. Vindo aqui para o nosso litoral e áreas próximas, ó, no Vale, 22 graus de máxima hoje. Grande Florianópolis e Norte tem 24 nos termômetros e sul do estado é 23 graus de máxima ali na região de Criciúma, não deve passar disso. Agora vamos ver o sábado. Amanhã o tempo dá uma firmada. Nós teremos sol e nuvens na maior parte do estado. E na região oeste e meio oeste, a nebulosidade vai aumentando com o passar das horas e tem previsão de pancadas de chuva com raios a partir da tarde. Isso lá no oeste. Para cá, desde a região central até o litoral, a gente deve ter sol e nuvens. Às vezes mais nuvens do que sol. E olha só como ficam as temperaturas. Máximas entre 23 e 25, então não esquenta tanto mesmo com a presença do sol. E mínimas entre 10 e 15 graus. Agora vamos ver como é que vai ficar o domingão para fechar o final de semana? No domingo, a rápida passagem de uma frente fria pelo estado segue mantendo tempo instável em todas as regiões. Começando pelas áreas do Grande Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul entre a madrugada e manhã. E aí pelas demais regiões entre a tarde e a noite. Então a gente deve ter no final de semana essa instabilidade no domingo em todas as regiões. De manhã em algumas áreas, à noite em outras. Então aqui para o nosso litoral, essa chuva no domingo deve chegar mais tarde. E olha só como ficam as máximas do domingo. Lages, máxima de 19 graus, ó, as temperaturas não sobem tanto, mais amenas. Chapecó e Joinville tem 24 de máxima no domingo. Blumenau e Floripa, 25 graus nos termômetros. E Criciúma, para a gente fechar a nossa previsão, 26 graus de máxima no domingo. Região sul é onde mais esquenta. Previsão do tempo para vocês aqui no meio-dia. Vamos dar um pulinho lá no SCC10. O Yoton Neto já está por aqui. Yoton, tudo bem com você? Boa tarde. Tudo bom, Maria? Boa tarde a você, boa tarde a todos vocês que nos acompanham em todo o estado no SCC Meio-Dia. Mais uma vez aqui trazendo aquilo que é notícia e informação na web. O que você separou pra gente aí, Yoton? Vamos ver? Então, a gente vai começar falando sobre o acidente ontem em Nova York, nos Estados Unidos, com imagens impressionantes do helicóptero que caiu lá no Rio Hudson. Esse é o nosso primeiro destaque aqui no SCC10, matéria da nossa produtora Olga Helena de Paula, de um vídeo impressionante que mostra a queda do helicóptero do Rio Hudson em Nova York. Você está acompanhando aí as imagens, o helicóptero caiu na tarde de ontem e vários vídeos circulam nas redes sociais registrando o exato momento em que a aeronave perdeu a altitude e despenca na água próxima à região de Manhattan. De acordo com o Departamento de Polícia de Nova York, equipes de resgate foram mobilizadas na hora para ir tentar resgatar as vítimas e as pessoas. Autoridades não divulgaram oficialmente informações sobre o número de vítimas até o momento. A gente está em atualização e você pode acompanhar no SCC10, mas pelo menos 6 pessoas teriam morrido nessa queda do helicóptero. Impressionante a imagem que você vê aí na sua tela, mas a informação ainda não é oficial. Em nota preliminar, o Corpo de Bombeiros de Nova York confirmou o acidente e informou que os trabalhos de busca e resgate continuam. O acidente teria acontecido ontem por volta das 3 horas da tarde no horário local e 4 horas da tarde
no horário lá de Nova York. Realmente aí imagens impressionantes e que chocam o mundo todo, né, numa cidade como é Nova York, mundialmente conhecida. O nosso segundo destaque vem aí agora falar sobre relações, né, com outros países, porque desde ontem o Brasil agora, para visitantes de qualquer país do mundo, para visitantes dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália, é obrigatório o pedido de visto. Esses turistas ou essas pessoas que vierem visitar o Brasil vão ter que fazer a solicitação de visto para ter ingresso aqui no país. Começou ontem, já está valendo. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, essa decisão do governo brasileiro foi tomada já em 2023 e agora que está entrando em prática. A medida ocorre porque nos 3 países citados não há isenção de vistos nacionais dos brasileiros, ou seja, nós brasileiros, quando vamos visitar esses países, precisamos fazer a solicitação do visto e isso parte aí então do princípio de reciprocidade. O Itamaraty afirmou que segue nas tratativas com esses países para que brasileiros não tenham a obrigatoriedade do visto para visitar ou frequentar os Estados Unidos, o Canadá, enfim, mas por enquanto é mais ou menos como um toma lá da cá. Se nós brasileiros, para entrarmos lá, precisamos de visto, né, os turistas de lá também precisam de visto e essa solicitação é feita online e tem inclusive um pagamento de uma taxa, cerca de $80, o que corresponde a R$ 479, já está valendo. Encerrando os destaques de hoje, a gente vai para a coluna da Beatriz Agnes, porque estreou ontem nos cinemas um sucesso mundial, The Chosen, A Última Ceia. É a 5ª temporada que foi lançada, são 2 episódios e olha só, o scc10.com.br, acessa aí no QR Code que está na sua tela, entrevistou com exclusividade Dallas Jenkins, que é produtor e criador dessa série que é sucesso mundial. E segundo ele, nesses episódios, nessa temporada, vai ser muito abordado aí a história de Jesus e a Última Ceia, e não é necessário ter visto as outras temporadas para que tenha o entendimento de como é. Já está nos principais cinemas do Brasil e aqui de Florianópolis também, e você pode conferir se você é um amante da série. Tá imperdível, mas assiste no scc10.com.br essa entrevista exclusiva com o produtor e diretor e criador dessa série. Esses os destaques de hoje, Maria. Muito bem, gente. Tá aí vários destaques para essa sexta-feira. Obrigada aí, Otton. Obrigado e até segunda-feira. Até segunda. A gente vai seguindo aqui com outras notícias. Vocês sabem que na nossa programação aqui, logo mais, tem o Tá Na Hora Santa Catarina. E hoje é a Júlia Matos que faz o convite para você. Fernando Machado, Maria Esther, passando para convidar o pessoal do SCC Meio-Dia a conferir o Tá Na Hora Santa Catarina dessa sexta-feira. Destaques de todo o estado catarinense, reportagens junto à comunidade, previsão do tempo e muito mais. Nessa sexta-feira a gente vai informar tudo sobre o imposto de renda, como declarar, os prazos e as possibilidades dentro do aplicativo. É a partir das 18h30, grudadinho no Datena. Eu e Cleiton Ramos esperamos vocês, não vai perder. E aqui no estúdio já estamos com o Roberto Azevedo, que veio aqui para fazer os comentários políticos. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Maria Esther. Boa tarde, você que nos assiste. Roberto, vamos falar aí de uma, como o pessoal diz, uma treta nas redes sociais? Põe treta nisso, é um tretão. Como é que foi? Conta pra gente. Pois é, ontem à noite nas redes sociais, para variar o local onde eles estão conversando e discutindo agora, o ministro dos Transportes, Renan Filho, disparou contra o governador Jorginho Melo e o secretário de Infraestrutura de Santa Catarina, Infraestrutura e Mobilidade, o deputado Gerry Comper. Ele até ignorou que o Gerry Comper é do mesmo partido dele, do MDB. Ele do MDB de Alagoas, Gerry do MDB de Santa Catarina. E fez duras críticas que nós vamos ver um trecho agora. O governador Jorginho e o secretário Gerry nunca mostram os investimentos que eles fizeram em Santa Catarina. Eles só mostram projetos. Vão fazer, vão fazer, vão fazer. Em 22, o Bolsonaro investiu em Santa Catarina, em toda a malha federal, 307 milhões de reais. Em 23, o primeiro ano do governo do presidente Lula, nós investimos 927 milhões de reais. 3 vezes mais. Que audácia, hein, ministro?
tem que me seguir no Instagram, @JorginhoMelo. Ministro Renan, não vou me alongar aqui. Estou mandando esse mapa para você acompanhar tudo. E vou te procurar para uma proposta para o Morro dos Cavalos. Combinado? O senhor não pode estar falando isso do presidente, o senhor não tem envergadura para falar isso. Vossa Excelência não pode me interromper. Presidente, ele não pode me interromper. Que isso? Ele não pode me interromper. Eu posso interromper, o senhor não está falando a verdade. Eu não permito que o senhor me interrompa. Ah, quem é o senhor para defender não o senhor presidente da República quando o senhor quiser. Aqui, na hora em que eu falo, não. Não foi ele que escolheu esses picareta. Quando eu acabar, Vossa Excelência pode falar, mas durante o momento em que eu falo, não aceito interrupção. Não aceita, mas eu falo do mesmo jeito. Só aceitando ou não? Mas eu não aceito. Vai pros quinto, então. Vá Vossa Excelência com o seu presidente. Entenderam o que é isso? Ali, no primeiro momento, é o presente. Renan Filho, ministro dos Transportes, com o Jorginho Melo, o embate. Teve ponto e contraponto. Teve ataque, teve o rebate, a reação. No último momento, é justamente o que aconteceu no dia 23 de setembro de 2021, na CPI da pandemia, também conhecida como CPI da Covid, lá no Congresso Nacional, quando o então senador Jorginho Melo meteu a boca no pai do Renan Filho, Renan Calheiros. Então já é um problema familiar, já é uma reação e ação no passado. Ou seja, será que houve mistura nesse momento? Eu acredito que não, mas gostei do encerramento do governador. Vai conversar com o ministro sobre o Morro dos Cavalos. Tem uma sugestão, que aliás é tudo que está movimentando esse rolo aqui, Maria Esther e nossos telespectadores. Morro dos Cavalos, o acidente de domingo passado, onde o governador criticou o governo federal e o governo federal agora rebate com o ministro Renan Filho. Se a gente ganhar alguma coisa, ganhar uma obra, uma ampliação, uma duplicação, a gente até fica feliz. Mas aqui, o ministro cometeu um erro tático, deu palanque para o governador do estado, que deitou e rolou, quer assistir aos vídeos completos, vai lá no portal scc10.com.br, na minha coluna, que está tudo lá. Os 2 vídeos completos, inclusive o vídeo completo sobre essa briga lá no Congresso em 2021. Parei hoje cedo para assistir, Roberto. Eu falei, deixa eu dar uma olhadinha na coluna do Roberto Azevedo e eu não conseguia parar de assistir porque, olha, é um bafão. Como o povo diz, um bafão. Tem que assistir, Mas sabe que isso até faz parte da política. Não sei se é da boa política, mas faz parte da política. Mas, ultimamente, os políticos estão se digladiando nas redes sociais. E, às vezes, vira bate-boca. Exatamente. Roberto, outro assunto que a gente traz aqui agora, leilão da antiga rodoviária de Florianópolis. Acredite, Maria Esther, hoje aqui no início do jornal nós já tratamos desse assunto. Remete ao século XIX o problema com a rodoviária de Florianópolis. Roberto Azevedo está maluco. Em 1942, o governo do estado adquiriu essa área aqui em Florianópolis. Em 1957, o então prefeito Osmar Cunha fez a licitação para essa rodoviária que vocês estão vendo aí. A antiga rodoviária da capital. Foi construída e entregue em 1959. Mas o problema é muito anterior. O vereador Leonel Camazão, que é da oposição, do PSOL, na Câmara de Florianópolis, fez um levantamento histórico aí e descobriu algumas coisas interessantes. Primeiro, em 1942, o estado de Santa Catarina comprou essa área. Aqui está cronologicamente no ar para você ver, é muita informação, mas dá para... De 1500, não vamos tão longe assim, mas de 1815 a 1823, aqui nós temos Brasil vice-reino, Brasil colônia, e aqui nós temos já o Brasil independente, império. As terras do Desterro, onde fica Florianópolis, Ilha de Santa Catarina, foram demarcadas. Em 1942, o governador Nereu Ramos comprou aquela área onde fica a antiga rodoviária de Florianópolis. Adquiriu, do estado. Em 1957, acabei de dizer, o então prefeito Osmar Cunha fez a licitação. Em 1989, o então prefeito Esperidião Amin, que hoje é senador, também já foi 2 vezes governador do estado, sancionou uma lei vendendo
aquele prédio, autorizando a venda daquele prédio. Não aconteceu, mas já existe uma lei aprovada pela Câmara de Florianópolis, sancionada por um prefeito, que diz que é para vender aquela área da rodoviária, terreno e prédio. Pois bem, em 1992, a Secretaria da Administração do Estado atesta que o terreno nunca foi doado para a Prefeitura. Então, existe uma ilegitimidade, tem um problema jurídico no meio do caminho. Em 2015, o então prefeito César Souza Júnior inscreveu este terreno e esta rodoviária no cartório de registro, no ofício. Sabe por quê? Porque aí faz uma matrícula e diz que esse imóvel é da Prefeitura. Só que, agora que o prefeito Topázio Neto mandou para a Câmara um projeto para leiloar a área, descobriu-se que o governo do Estado também tem uma matrícula sobre o mesmo lugar. Quer dizer, aquela rodoviária ali que estava esquecida, abandonada, e como tudo acontece em Florianópolis, e é lamentável o que eu vou dizer, no mercado público teve gente que ficou 30 anos dentro do mercado público sem pagar aluguel e as taxas da prefeitura, naquela antiga rodoviária foi a mesma coisa, terra de ninguém. Pois bem, quando Topázio remete essa proposta para a Câmara, para fazer o leilão, descobre-se que governo do Estado e prefeitura dizem ser donos da mesma área, o que é inconcebível. Como já existe uma lei, não poderia existir uma nova. Tem um princípio no direito que diz que você não pode fazer uma lei ou julgar o mesmo caso duas vezes. Então, você não pode fazer uma lei sobre uma coisa que já existe uma lei mandando vender. É uma situação delicadíssima. É claro que a oposição está fazendo o papel dela na Câmara de Vereadores e a gente não sabe para onde vai essa história. Aliás, não sabe como é que as coisas acontecem em Florianópolis. Não é a primeira vez, né? Mercado público, antiga rodoviária, sabe-se lá o que tem mais debaixo do tapete, né? Pois é, e por enquanto continua aquele prédio antigo lá no centro, sem nada, não é? O espaço que poderia ser utilizado para tanta coisa. Pois é, aí tem a oposição dizendo, é uma área que tem um designer modernista, deveria ser usada para um espaço público, uma área de cultura. A prefeitura diz assim, olha, não tem utilidade para aquilo, quero vender uma área nobre, vale muito dinheiro, vamos botar dinheiro e botar no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Então, existe um contratempo. Pois bem, adivinha, é o Poder Judiciário que vai ter que decidir essa parada, lá na vara dos feitos da Fazenda, vai ter que decidir quem é o dono. Quem é o dono? É a Prefeitura ou o Governo do Estado? O que vai acontecer com aquele prédio é mais uma novela mexicana na história de Florianópolis. A cidade onde prédio público pode ser invadido, você usar por décadas, não pagar aluguel nem imposto. Tenta fazer isso com a sua casa para ver o que acontece. Vamos seu seguir apartamento. de olho, acompanhando os próximos episódios dessa novela. Verdade. Obrigada, Roberto. Dito isso, um grande fim de semana a todos. Para você também. Até segunda. Até. A gente segue com outras notícias. O PROCON de São José notificou a Celesc pela demora no atendimento da agência lá do município. São dezenas de reclamações que chegam diariamente pelos canais de comunicação do órgão. E o Thiago Pires, ele foi até lá e vai trazer as informações para a gente agora. Quero relatar minhas queixas, que demora no atendimento. Eu fiquei o período todo da manhã para ser atendido. Boa tarde. O atendimento já está normal ou ainda é a fila quilométrica de algum tempo atrás? Falta de compromisso com os clientes. Às 3 horas pararam de entregar senhas para poder atender até as 4h30 e assim fechar a agência. A fila enorme, quase 2 horas na fila, e quando chegou 4h30 da tarde, mandaram todo mundo que estava aguardando embora. Essas são apenas algumas das reclamações publicadas em sites oficiais por clientes da Celesc que procuram atendimento presencial na agência de São José. Alguns consumidores relatam mais de 3 horas de espera. Nós tivemos acesso a essas senhas, que são retiradas na chegada da agência. Nelas, já é possível verificar que o tempo de espera passa de 1 hora. Nesse vídeo gravado por um cliente indignado com a espera, é possível verificar a quantidade de pessoas esperando dentro da unidade de São José. Diante disso, muitos consumidores
procuraram o PROCON. A gente tem recebido várias mensagens pelo WhatsApp, ligações aqui no PROCON, e a gente foi verificar em loco e realmente a demora existe e não é pouca, é absurda, é fora do normal. Isso é um serviço que está sendo com uma má qualidade para a população de São José e tem que ser resolvido. O consumidor não pode ficar até 3 horas, né? Até mesmo pessoas com senha preferencial estão passando por esse momento aqui na cidade e a gente não vai permitir isso que aconteça aqui na nossa cidade. O PROCON de São José instaurou procedimento administrativo para fiscalizar as providências a serem tomadas e estabeleceu um prazo de 10 dias para que a Celesc preste os devidos esclarecimentos. Por nota, a Celesc informa que está ciente do aumento no tempo de espera para atendimento presencial e reforça que está trabalhando para restabelecer a normalidade o mais rápido possível. Disse ainda que com a recente mudança no sistema comercial da companhia, houve dificuldades pontuais na emissão de faturas de energia e que esse processo já está sendo superado e as faturas estão sendo emitidas regularmente. Na nota diz ainda que o cliente não precisa se deslocar até uma loja física para resolver a maioria das demandas, pois o aplicativo oferece mais de 80 serviços online. Informação rebatida pelo diretor do PROCON. O consumidor ele pode até ter outros canais, né? Mas os canais que a Celesc lhe fornecem não são todos os serviços que a pessoa precisa. Não adianta ter um canal que o consumidor, que um idoso não tem o acesso ou que não tem uma orientação e uma explicação que possa tirar. O importante é que a Celesc ela dê um atendimento de qualidade no mínimo 8 horas por dia. Hoje a Celesc está fechando 3 horas da tarde na nossa cidade. Nem banco está fechando 3 horas da tarde. Então, assim, a justificativa que o Totem resolve o problema, não está resolvendo o problema. Em relação ao horário, a Celesc informa que algumas lojas de atendimento presencial estão excepcionalmente encerrando o expediente às 15 horas em alguns dias. A medida é temporária e visa otimizar o atendimento, permitindo que todas as senhas distribuídas ao longo do dia sejam atendidas até às 18 horas, evitando a formação de filas e garantindo agilidade no serviço. Agora, resta aguardar o prazo estabelecido pelo PROCON para que as providências sejam tomadas. O PROCON vai avaliar a resposta, né? Vai analisar todo o entendimento que eles vão dar para a gente, mas a gente vai voltar na fiscalização. Se acontecer e que a resposta não condiz com o que a realidade está mostrando, nós vamos entrar com uma notificação que a Celesc tome uma posição. Do jeito que está, não dá para ficar. E a população de São José que se sentir lesada por esse ou outros problemas relacionados ao direito do consumidor, deve procurar o PROCON através do WhatsApp no 48 99679 1944. O serviço é disponível 24 horas ou em atendimento presencial na sede do órgão, na beira-mar de São José, do meio-dia até às 5h20 da tarde. Agora, meio-dia, 53 minutos. Vamos para Joinville? Por lá, a Prefeitura e a Polícia Civil vão promover uma feira de adoção de animais vítimas de maus tratos. O Luiz está chegando aqui ao vivo para dar mais detalhes para a gente sobre onde vai acontecer essa feira, como é que você que quer aumentar a família, né, trazer um novo membro aí para sua família, como é que faz, hein, Luiz? Conta pra gente. E a chuva que não para em Joinville, hein? Chuva que não para, Maria Esther, chuva que não para aqui na nossa cidade, mas que não irá atrapalhar no próximo domingo essa feira de adoção, que é uma parceria da Prefeitura e da Polícia Civil, aqui de Joinville. 9 cãezinhos que foram resgatados em situação de maus tratos estarão disponíveis para doação. Aí você se pergunta, Luiz, tá bom, eu quero adotar esse cãozinho, como que faz? É simples, olha só, estará acontecendo essa feira das 9 às 15 horas no próximo domingo, dia 13, das 9 às 15, no próximo domingo, dia 13, na frente do Zubo. Produção, faz o seguinte, coloca aqui pra gente o endereço que vai estar passando na sua tela, para você anotar, que fica na frente do Mirante, na subida do Mirante, na frente do Zoo Botânico. É um local bastante frequentado para as pessoas fazerem atividades físicas, fazer um passeio de final de semana no Zoo Botânico. Você vai aproveitar então, e neste endereço está passando na sua tela, você vai adotar um dos 9 cãezinhos que estarão disponíveis para adoção. Foram vítimas de maus tratos. Eu tenho a certeza que todo mundo que está assistindo o SCC meio-dia vai levar esses 9 cãezinhos para casa para dar um lar novo e dar principalmente o que eles merecem, que é amor, Marister. Então, no dia 13, das 9 às 15, na frente do Zoo Botânico, na subida do Mirante, aqui em Joinville. Eu volto com você no estúdio, Maria. Dado o recado, Luiz. Obrigada pelas informações.
Agora a gente vai para Lages, porque nesse sábado acontece o Meu Bairro é Massa. É uma ação social muito bacana lá na cidade, que é realizada pela Rádio Massa FM Lages, com diversos serviços gratuitos. A Suiane está chegando aqui ao vivo para dar mais detalhes e ela vai falar onde acontece exatamente essa ação. E eu fiquei sabendo, Suiane, que tem até corte de cabelo e maquiagem gratuitos, é isso mesmo? É isso mesmo, Maria. Esses e muitos outros serviços vão estar sendo disponibilizados gratuitamente nessa ação da Rádio Massa FM aqui de Lages. A ação acontece a partir das 2 horas da tarde até as 5 horas da tarde, durante todo o período da tarde, então no bairro Pisani, aqui na cidade. Essa é a primeira edição da ação que acontece 3 vezes durante o ano, já tradicional, realizada aqui pela Massa FM. Então, o evento nesse ano vai ser no Campo do Amador, localizado na Avenida João Goulart, então no bairro Pisani. Vamos conferir. Isso mesmo, a Massa FM, ao longo de 8 anos, vem realizando no Meu Bairro é Massa. Somos pioneiros nisso, né? Criamos o projeto Meu Bairro é Massa aqui em Lages. Já atendemos aí mais de 60 bairros, mais de 60 mil pessoas atendidas com esse projeto. E esse ano 2025 vai acontecer a primeira edição aqui em Lages, no bairro Pisani, atendendo todos os bairros adjacentes ao redor, bairro Guarujá, o próprio Tributo, bairro Cristal. Então fica o convite aqui mais uma vez para a comunidade participar. Um evento totalmente gratuito, onde a gente leva, através de vários parceiros, são muitos parceiros mesmo, a gente leva o assistencialismo, uma tarde de alegria, de confraternização junto com todas as famílias do bairro. Então fica o convite aqui para todos os lagianos das proximidades e também de toda Lages, e se pode ir lá estar conhecendo esse projeto. A Massa, como eu falei, é pioneira nesse projeto. Então, vamos levar o assistencialismo, um dia de alegria, uma tarde de alegria a todas as famílias. Teremos lá aferição de pressão, tem pipoca para a criançada, brinquedos infláveis, teremos atrações musicais. Então, será uma tarde de muita alegria para toda a comunidade de Lages, principalmente ao bairro Pisani ali. Esse ano vai acontecer no Campo do Amador, que fica no bairro Pisani, primeira edição de 3 que a gente realiza todos os anos. É isso mesmo, fica o convite então para quem quiser participar a partir das 14 horas, então no bairro Pisani, no Campo do Amador, Avenida João Goulart. Volto com vocês. Obrigada pelo convite, Suiane. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no meio-dia, voltamos em instantes, hein? Até já. Estamos de volta com o meio-dia e começou mais uma edição da Feira de Páscoa da APAI em Chapecó. As vendas vão até o dia 17 de abril ou até enquanto tiverem produtos disponíveis. Felipe Bastos está chegando com mais detalhes para a gente. É isso mesmo, os produtos estão sendo vendidos até o dia 17 de abril na sede da APAI aqui em Chapecó, que fica no bairro Palmital, das 8 horas da manhã até as 11, da 1h45 da tarde até as 5. O grande destaque são as casquinhas recheadas com o tradicional cri-cri e as cestas decoradas com pompons. As peças fazem parte das coleções Ouro e Prata, com temas variados como vovó, vovô, flores, emojis e muito mais. Tudo isso foi feito pelas mãos dos próprios alunos da APAI. São cerca de 220 cestas e 1.750 casquinhas, produzidas com muito carinho, criatividade e dedicação. Eles participam de todas as etapas, desde a limpeza das cascas até a decoração final. Um trabalho cada um faz, que fazer cestas, importante, trabalho, equipe, os aqui também. Todo o trabalho, todos os alunos fazem isso. Mais de 250 cestas feitas com pompons, são mais de 1.600 e poucas casquinhas, são decoradas por ele. Esse ano nós temos nas casquinhas decoradas a família, o vô, a avó, o pai, a mãe, o filho, a filha, os coelhinhos, os emojis, tem uma variedade de casquinhas. Todo o valor ele fica em função da própria feira mesmo, de primeiro arrecadar os produtos para a feira do ano seguinte e as coisas que precisam ser feitas aqui na instituição. E as casquinhas custam entre 5 e 10 reais. As cestas saem por 30 reais a unidade, com preços promocionais de R$ 55 reais para 2 e R$ 80 reais para 3 cestinhas.
Além de levar um presente artesanal e cheio de significado para casa, quem compra também ajuda a APAE a continuar fazendo a diferença na vida de tantos alunos e também de muitas famílias. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Bastos. E a Feira da Freguesia retorna a São José com mais de 100 expositores confirmados. O evento acontece neste domingo no Centro Histórico e é a Giovana Pacheco que está ao vivo com as informações. Ô Gi, conta pra gente o que é que o pessoal encontra nessa feira e quais são as atrações que estão programadas, hein? Oi, Maria, uma boa tarde, um bom dia para todo mundo que está nos assistindo mais uma vez por aqui. Olha só, Maria, são diversas atrações que vão ter aqui nesse domingo na feira. Então eu vou falar para vocês, são mais de 70 barracas de feira livre, então tem artigos diversos, elas vão estar ao entorno da praça, algumas até mesmo aqui dentro da praça, o Erionto vai mostrando para vocês aqui. E também vai ter brechó, para quem gosta de moda, tá antenado na moda, sabe que comprar em brechó tá super em alta, então vai ter quatro brechós aqui no domingo para vocês conferirem. E ainda, bom, essa parte eu gosto bastante, tá? Porque são 32 opções gastronômicas. Tem food truck, tem comida variada, tem bebida variada. Então, para quem quiser curtir um domingo com a família, pode vir conferir a feira aqui nesse domingo, que vai das 10 horas da manhã até as 7 horas da noite. E a prefeitura informou então que tem esse lançamento dessas novas, atrações para essa feira, e também fala que é importantíssimo que essa feira aconteça mensalmente aqui no Centro Histórico de São José, justamente para reforçar a beleza, o carisma daqui do Centro Histórico e deixar sempre ele muito bem, muito vivo por aqui em São José. Maria, por aqui são essas as informações, só lembrando, das 10 da manhã até as 7 da noite que acontece essa feira por aqui no Centro Histórico de São José, bem em frente à Igreja Matriz. Obrigada, viu, Gi, pelas informações. E com essa notícia, a gente vai encerrando o SCC Meio-Dia de hoje, mas vocês continuam ligadinhos aqui com a gente, porque vai começar o A Tarde é Nossa. Bora lá!